O próximo processo é o de número 4 da pauta. A turma julgadora é composta do desembargador Maurício Pinto Ferreira, revisor, desembargador Henrique Abiaco Torres, e vogal, desembargador Amília Aziz Santana. É o processo número 4 da pauta. Está inscrito para sustentação oral doutor Obregon Gonçalves, pelo apelante. Eu indago do doutor relator se posso conceder a palavra ao ilustre defensor. Pode sim, senhor presidente. E desculpe não cumprimentar o doutor Obregon, é uma honra ouvi-lo. Pode sim, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Obregon Gonçalves. Excelentíssimo senhor presidente dessa Igreja Câmara, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor desembargador revisor, demais integrantes dessa casa, excelentíssimo procurador de justiça, hoje com assento perante este tribunal. A matéria hoje posta em discussão é simples. Simples porque, na minha ótica, já nós trouxemos, com as razões, 2 julgamentos desta mesma Câmara, dessa mesma Igreja Câmara, cuja relatoria foi o eminente desembargador Maurício, também em matéria análoga, de igual. De que se trata? O recorrente foi pronunciado e julgado na comarca de Caratinga, como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 1º, combinado com o artigo 2º, do artigo 2º, item 2, tentativa de homicídio. De início, nós devemos destacar, na minha ótica, que não é possível nem se falar em tentativa, pois trata-se de uma mera e simples lesão corporal. Por que isso? Porque basta que se veja o auto de corpo de delito em que a vítima não teve nenhuma gravidade. As respostas dos ilustres peritos foram no sentido de que não houve perigo de vida e não houve incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, nós estaríamos diante de uma lesão corporal simples. Mas ele veio como tentativa, e essa prova de tentativa, mas essa não é a matéria articulada. O que nós estamos articulando e discutindo é a veneranda sentença do juiz-presidente, porque ele extrapolou os limites do estatuído na legislação vigente. Por quê? O réu foi condenado, como em curso, no artigo 121, parágrafo 1º, por motivo fútil, da forma tentada. Ao estabelecer a sentença, o ilustre magistrado começou a criar problemas. E quais são os problemas? O princípio, ele ofendeu o princípio da razoabilidade. Ele reconheceu, de início, um minutinho só que eu vou chegar. Ele reconheceu de início de que o réu, em desfavor do acusado, Senhor presidente, doutor Obregon? Oi. Posso interromper um pouco? Pode. Doutor Obregon, me parece que os recursos que foram feitos, que chegou a mim, chegou apenas com base num pedido de redução de pena. Pois é, isso. Eu estou chegando lá, excelência. Ah, sim. Então, se o senhor quiser nos ajudar e apressar, é uma honra ouvi-lo, o senhor sabe disso. Não, pois é, mas vou chegar lá. Na hora da sentença, o que aconteceu? O juiz, na fixação da pena, ele tinha que aplicar, na hora tratávamos de um crime de forma tentada. Essa é a primeira do nosso questionamento. Ele fez a redução pela metade. Quando, na minha ótica, ele tinha que fazer o decote para o mínimo da pena de 2/3. Por que isso? Porque não existe um processo, nenhuma situação que pudesse demonstrar de que o crime foi de grande gravidade, de que o réu teria percorrido todo o iter criminis e só não teria consumado a coisa porque a vítima foi salva, foi para o hospital, foi curada. Ela não sofreu, o próprio perito disse que não houve risco de vida, que a lesão é leve. Por isso, é isso que eu estou discutindo. Então, nesse princípio, nessa primeira hora, nós temos a desproporcionalidade. Ele fixou a pena, ele reduziu só pela metade.
quando ele devia ter reduzido no máximo possível da pena, conforme esse tribunal já tinha vindo decidido em outras situações idênticas. E mais ainda, na hora de fixação da pena, o juiz vai dizer que o crime teria sido praticado na presença do filho da vítima. Não, ele não leu os autos ou não assistiu o que aconteceu, porque, na realidade, me consta que a criança teria visto o pai depois ferido. E a agravante não é por aí. As circunstâncias judiciais do artigo 59 não é essa. É se o crime foi praticado na presença do filho. E não, o filho viu o pai. Isso não daria condições de agravar a pena. E ele agravou por isso. Depois ele vai outra vez agravar a pena, porque o crime teria sido praticado por motivo fútil, desproporcionalidade. E isso não existe nos autos. Na nossa ótica, então, o que nós entendemos é que a pena deve ser reduzida no máximo possível. Ela deve ter chegado no mínimo da pena. Quer dizer, o decote é na quantidade maior para chegar ao mínimo da pena, porque não houve nenhum risco de vida, o crime não teria nunca se consumado e não existe prova de que alguém teria impedido a continuidade do fato. Então, essa a questão que nós estamos dizendo. E por que isso? Porque esse próprio tribunal aqui, Vossa Excelência, ministro desembargador, em voto que nós trazemos à colação, vai dizer justamente isso, que ele teria. E, de outra forma, quando ele diz que o réu tem maus antecedentes, ele teria que justificar quais são esses maus antecedentes. Não pode ser de uma forma genérica, porque o filho teria presenciado, o filho teria assistido, o filho não assistiu o fato. E isso fez com que ele exacerbasse a pena. Primeiro, na dosimetria da pena, quando ele fixou, reduziu a pena pela metade. Segundo, quando ele foi fixar a pena e foi aplicar um regime mais gravoso. Ele mandou que fosse o crime de forma mais gravosa, quando deveria ser no sistema do regime semiaberto. Esses são os nossos questionamentos. E é isso que nós estamos pedindo. E por que isso nós pedimos? Porque essa mesma Igreja-Câmara, em situações análogas, idênticas, já havia decidido, e eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui, eu trouxe aqui, está aqui, tem um acordo de Vossa Excelência nesse sentido. Dessa Igreja-Câmara. A redução da pena pela tentativa deve ocorrer no fator máximo de 2/3. Se o agente não percorreu todos significativas etapas do intercrimes. E ele não percorreu, porque não houve risco de vida, ninguém impediu que a morte ocorresse, porque as lesões não são graves. Então, veja, Vossa Excelência, que aí, na nossa ótica, a pena deve ser reduzida para o mínimo, e o mínimo é o inverso. Não é? E mais ainda, deveria ser fixado um regime semiaberto, e o juiz foi fixar essa pena no regime aberto, no regime fechado, quando a pena que ele fixou foi de 6 anos e 8 meses. Se nós descemos essa pena para mim, ainda que se não se desça, que se mantenha no 6, 8, a pena inferior a 8 anos deve ser no regime semiaberto. E ele deu um regime... Porque a pena que o crime teria sido praticado na presença do filho, isso não aconteceu, não existe essa prova nos autos. O filho viu o pai ferido, mas depois, não sei se foi no hospital, se foi na casa dele, em que lugar que ele foi ver. O senhor não está ouvindo? O áudio do doutor Obregon foi cortado, não estou ouvindo. Não, tá certinho. O áudio dele lá. Eu também, não. Doutor Obregon? Doutor Obregon? Doutor Obregon? Agora voltou o áudio. Tá bom, ok. Agora, Vossa Excelência está me ouvindo? Ouço sim. Pois não. Então, vejam, Vossa Excelência, o réu é primário de bons antecedentes,
Não existe nenhuma circunstância judiciais em seu desfavor, apesar do juiz reconhecer essa circunstância judicial, que o crime teria sido praticado, o filho teria visto o pai ferido, mas viu depois, não foi durante o fato. Durante o fato, constituiria-se uma circunstância judicial prejudicial, e essa circunstância inexiste nos autos, essa prova. Daí, então, nós entendemos que, na míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deveria ser fixada no mínimo, e concedida no benefício do regime semiaberto, o que não foi decidido. Eu vou ler aqui, só aqui. Ó. Esse é um acordo da lavra do relatoria do desembargador Henrique Abiaco. Tratando-se de tecnicamente primário, condenado a pena privativa de liberdade inferior a 8 anos, e sendo as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis, e elas são, na sua maioria, favoráveis. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser abrandado para o semiaberto no símbolo do artigo 33. Essa é a Igreja Câmara que decidiu nesse sentido. E mais ainda, outra, também do desembargador Abiaco, tratando-se de réu primário condenado a pena privativa de liberdade no superior de 8 anos, sendo as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, o regime inicial do cumprimento de pena deve ser abrandado para o semiaberto. Essa é uma das teses que nós propomos. E mais a outra, que é de redução da pena. A pena deve ser reduzida em 2 terços. E esse voto, Vossa Excelência, que é relator, que diz o seguinte: a redução da pena de tentativa deve ocorrer no fator máximo de 2 terços, se o agente não percorrer as significativas etapas do crime. E ele não percorreu. Por que ele não percorreu? Porque a vítima não sofreu nenhuma lesão grave que pudesse conduzi-la à morte. E nem houve ninguém que impedisse que esse resultado não acontecesse. Não houve forças capazes de impedir a ocorrência, que seria, então, a vontade do agente, hora recorrente. Por essa circunstância, nós entendemos que é de ser deferido o requerimento, o recurso, para que seja abrandada a pena e reconhecido o regime semiaberto. Com a palavra, o doutor relator, desembargador Maurício Pinto Ferreira. Doutor Obregon, agradeço a Vossa Excelência pela rapidez, poder nos ajudar aí a acelerar o julgamento. Eu estou, de fato, acolhendo parcialmente o recurso de Vossa Excelência. Apenas entendo que a fração não deve ser aquela aplicada, mas estou reduzindo a pena para 5 anos e estou fixando o regime no semiaberto, conforme pede Vossa Excelência, né? É o voto, senhor presidente. Estou dando parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena e fixando o regime no semiaberto. É como voto. Com a palavra, o doutor revisor, desembargador Henrique Abiaco Torres. Senhor presidente, eu ouvi com atenção a sustentação oral proferida pelo doutor Obregon, a quem renovo minhas saudações, e não vejo como deixar de acompanhar com a devida vênia o eminente relator. Com a palavra, a desembargadora Amalie Aziz Santana, na qualidade vogal. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de votar, gostaria de me desculpar, porque estou sem a toga, eu não ia fazer essa sessão, estou fazendo aqui de Viçosa, então, por isso, eu estou sem a vestimenta adequada, viu? Desculpas mesmo, isso não acontece, mas pelo bem da Câmara e aproveitar que estávamos todos presentes na sessão, eu resolvi fazer, então eu estou sem a toga. Doutor Obregon, prazer ouvi-lo. Há muito que não encontro com o senhor, apenas com o seu filho. Um abraço carinhoso aqui da sua admiradora, que está em Viçosa. Mas eu voto de acordo com o eminente desembargador relator, senhor presidente. Anuncio o resultado do julgamento. Deram um parcial provimento ao recurso. Pois não? Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência e a Igreja Câmara, porque hoje eu estou me despedindo desse tribunal. Vou fazer 89 anos. O tempo vence. Não estou vencido, mas o tempo vence. E nos obriga a recolher para que eu possa chegar mais à frente. Mas quero agradecer
por todo o tempo que aqui estive, por tudo que representou para mim esse tribunal. Não vou parar na vida. Estou comprando uma outra briga. Me permita só estender um pouquinho. Pois O não. censo de 22 nos deu a conhecer que nesse Brasil existe 14 milhões de pessoas que não são cidadãos, que não têm o direito de votar e de existir, porque não sabem ler nem escrever e não têm o direito do trabalho nem à saúde. Isso é um absurdo. Isso nos dá... Posso dizer uma certeza, que neste país não existe a democracia plena, porque a democracia plena só pode existir quando são preservados aqueles direitos constitucionais inseridos no artigo 6º da Constituição. E se isso não existe, nós temos que brigar por isso. Eu vou comprar essa briga agora. Vou para as redes sociais, vou partir para lutar, para denunciar isso ao Brasil, porque é um absurdo que nesse Brasil, que tem 37 ministérios, não existe um ministério para tratar do interesse do deficiente físico, que estão hoje na marginalidade. São desconhecidos, são invisíveis, não são cidadãos. E é preciso que nós restabelecemos esses princípios constitucionais. E eu não posso ficar calado, porque sei que fui premiado na vida. Cheguei onde cheguei, porque consegui escolarizar-me, consegui trabalhar, consegui me impor na sociedade. Mas esses outros, 14 milhões de coitados, não têm esse direito. E nenhuma voz para falar em favor deles. O Congresso tem que dar 500 e tantos deputados, 80 e tantos senadores, ninguém fala, ninguém abriu a voz para falar uma palavra. Todos estão preocupados em reeleição, em se eleger. Hoje fala-se muito em Jesus Cristo, mas o Cristo deles não é o meu. Porque Cristo, para mim, é um amor. Ninguém ama ninguém. Estão preocupados é só com as emendinhas. Me permita esse desabafo. Mas isso eu vou jogar nas redes sociais, vou passar a brigar. O título será Acorda Brasil. E eu preciso que esse pessoal acorde. Muito obrigado pela atenção. Me desculpe por esse desabafo. Doutor Obregon, espero reencontrá-lo no tribunal. Vossa Excelência é um excelente advogado e espero que Vossa Excelência, que ainda tem muito que lutar pela advocacia, não se aposente e nos encontre novamente aí no tribunal. Desejo a Vossa Excelência muita saúde, muito sucesso, mas espero encontrar com Vossa Excelência novamente nos debates orais que muito bem Vossa Excelência exerce. Senhor presidente, o senhor me permite? Eu quero felicitar o doutor Obregon pela brilhante carreira como advogado, né, militante, e desejar muitas felicidades nessa nova fase de sua vida. Tem muitos alunos de direito que já presenciaram Vossa Excelência atuando no Tribunal do Júri. Quando eu era estudante, eu gostava de ver os grandes tribunos no Tribunal do Júri e tenho guardado boas lembranças. Então, eu desejo ao senhor sucesso aí na nova fase de vida e que o senhor descanse em paz dessa luta ferrenha que o senhor tem desenvolvido ao longo dos anos até aqui. Então, eu vou passar a palavra ao desembargador Henrique, que me pediu para se manifestar. Obrigado, senhor presidente. É porque, a meu ver, aqui, a manifestação do doutor Obregon, ao meu ver, nós estamos vivendo aqui um momento histórico, porque o doutor Obregon, como eu bem disse no início da sessão, é um grande exemplo, professor de todos nós, até pelo tempo de carreira. Eu mesmo me inspirei muito enquanto advoguei no doutor Obregon. Então, é um motivo de muito orgulho e aprendizado, doutor Obregon, ter convivido com Vossa Excelência aqui nesse tribunal, enquanto Vossa Excelência, enquanto estive na tribuna e também enquanto magistrado. Então, eu gostaria de fazer aqui meus votos
de felicitações pela brilhante carreira, pelo exemplo que Vossa Excelência nos traz em todos, né, o ambiente jurídico, e até queria pedir que a taquigrafia enviasse ao doutor Obregon essas homenagens que lhe são feitas, né, para que ele possa guardar, porque fico lisonjeado de essa despedida de Vossa Excelência, ainda que seja um momento de tristeza para a advocacia, que perderá um tribuno do seu calibre. É um momento que lisonjeia essa 8ª Câmara Criminal por ter sido o local onde Vossa Excelência fez a sua última sustentação oral, caso isso realmente se concretize. Então, eu gostaria apenas de render a Vossa Excelência minhas homenagens, manifestar aqui, mais uma vez, a minha enorme admiração. Vossa Excelência sempre foi um advogado de extrema correição, além da habilidade, de tremenda honestidade. Então, eu gostaria aqui só de constar minha admiração expressa por Vossa Excelência, que realmente muito abrilhantou a tribuna do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com suas brilhantes sustentações orais. Então, eu gostaria apenas de constar isso e pedir que a taquigrafia, né, caso Vossa Excelência permita, senhor presidente, envie ao eminente doutor Obregon estas manifestações para que ele possa guardar em suas memórias. Foi uma honra, doutor Obregon. Sim, eu peço à taquigrafia que registre as palavras ditas aqui, as manifestações, para que sejam encaminhadas ao doutor Obregon Gonçalves. E passo a palavra Senhor ao presidente, senhor presidente, doutor Obregon, parabéns pelo trabalho feito até aqui e espero que agora que o senhor deixou a advocacia de lado, recebam a visita do senhor no meu gabinete, viu? Fique com Deus, um abraço, seja muito feliz nessa nova fase do senhor. Muito obrigado por tudo e até outro dia, se Deus quiser. Com a palavra, o doutor Procurador de Justiça, doutor Adilson de Oliveira Nascimento. Senhor presidente, senhores desembargadores, o Ministério Público não poderia deixar de também aderir às homenagens ao doutor Obregon Gonçalves, apesar de, na maioria das vezes, encontrá-lo como parte adversa. O seu brilhantismo, a sua atuação no Tribunal do Júri sempre foi exemplo para todos nós que desejamos exercer um direito justo e legítimo. Gostaria que o senhor constasse, então, a nossa manifestação. Pois não, com a palavra o doutor Marcelo Leonardo. Senhor presidente, num momento como esse, a advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil não podia deixar de estar presente para registrar a nossa alegria de ver o doutor Obregon Gonçalves, com 89 anos, sustentando uma vez mais na tribuna do tribunal. Eu, que o conheço da advocacia há mais de 40 anos, sou testemunha do seu trabalho, da sua dedicação, do seu brilhantismo, e registro também que o eminente advogado Obregon Gonçalves foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, vice-presidente da OAB, tem uma longa história de serviços prestados à advocacia e à sociedade, porque foi também vereador da capital. Por isso, peço a Vossa Excelência que registre a adesão da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da minha pessoa, a justa homenagem prestada ao doutor Obregon Gonçalves. Muito obrigado. Peço à taquigrafia, então, que registre essas manifestações. Presidente, eu me sinto no dever, tão somente na qualidade de presidente da Comissão Estadual, professor Obregon, do Tribunal do Júri, da OAB de Minas Gerais, nomeado pelo presidente Gustavo Chalfun, aderir ao que colocado pelo professor Marcelo Leonardo e dizer que Vossa Excelência inspirou toda uma geração, desde os tempos de estudantes de direito, que não apenas este advogado, esse jovem advogado, mas todos os meus colegas, Senhor presidente, para encerrar, eu queria fazer também minha manifestação e espero que seja a última, né? Senão nossa sessão aqui não encerra. Com a palavra, o desembargador de Silvio Baroni. Bom, eu também conheci
tive a graça de conhecer o doutor Obregon Gonçalves militando no interior, inclusive no plenário do júri, eu como juiz e ele várias vezes como defensor. A gente conhece a carreira dele, uma carreira brilhante. E, diante disso, sustentamente, porque nós temos muita coisa a fazer, eu adiro todas as manifestações de todos que me antecederam. E desejo que o doutor Obregon continue com o seu brilhantismo. E nós sempre estaremos de portas abertas para o senhor, viu, doutor Obregon? Seja feliz, caro amigo. Pois não. O próximo processo é o de número 11 da pauta.